pessoal, em tempos extraordinários, né, estamos utilizando aqui dessa ferramenta à distância para poder minimizar, de certa forma, os prejuízos acadêmicos, né? A paralisação ela foi imprescindível, né, não só por uma ordem do poder público, mas por questões realmente, né, de saúde pública. A gente precisa realmente nesse momento se isolar, isso é uma realidade, porém a gente não pode ficar parado, né, e muito menos ter prejuízo do ponto de vista acadêmico. Por isso, essa videoaula e algumas atividades, leituras que a gente vai propor aqui pela plataforma do Leão Digital, né, a plataforma EAD da instituição. Então, mais do que nunca, é imprescindível, né, que você, aluno, que está assistindo agora, faça todas as atividades propostas, né, assuma o compromisso também com autonomia e atrás, né, do conhecimento e, claro, né, com o nosso apoio, né, fóruns para a gente tirar dúvidas. Tem um fórum para a gente tirar dúvidas aqui na plataforma e também os mecanismos que vocês já me procuram também, né, via telefone, enfim. O que a gente não pode fazer nesse momento é ficar parado, né? Então, vamos lá, né? Primeiro ponto que iríamos abordar nessa semana seria a tutela de evidência, para usuário de evidência, e ainda para concluir o nosso conteúdo, a gente irá fazer uma atividade, uma leitura proposta também aí na plataforma para o próximo tema, que são as tutelas cautelares específicas. Pois bem, tutela provisória de evidência é uma das modalidades de tutela provisória que a gente se dedica nesse nosso estudo. E, para começar, né, a gente vai compreender um pouco o que vem a ser essa tutela de evidência. O que está por trás da ideia de tutela de evidência. Bem, tutela de evidência, conforme está aí na tela de vocês, né, é a tutela provisória que ela não vai se fundar necessariamente numa situação de risco, numa situação de perigo, mas sim, né, numa probabilidade, numa plausibilidade, né, em fortes indícios da existência do seu direito material. Você vai discutir algum litígio, algum mérito, e você já tem elementos razoáveis que demonstram que provavelmente você é titular daquele direito material. Quando isso ocorre e se encaixa em alguma das hipóteses do artigo 311, você está apto a solicitar, a postular essa tutela de evidência. Olha o que diz o artigo 311 acerca desses requisitos, ou melhor, do requisito da tutela de evidência. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Mais uma vez, ratificando que independe da existência de perigo, né? Exige, claro, a presença da probabilidade do direito, que seria um pouco a mais do que o fumus boniuris, mas não é o caso de urgência, de necessidade urgente. A doutrina discute ainda se a tutela de evidência ela se confunde com o julgamento antecipado da lide, e claro que a resposta acaba sendo negativa, porque são institutos distintos. Primeiro vamos analisar quando é que ocorre o chamado julgamento antecipado da lide. O artigo 355 fala do julgamento antecipado da lide e o 356 fala do julgamento parcial da lide, mas vamos aqui nos ater ao 355, que diz o seguinte: o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando 1. Não houver necessidade de produção de outras provas, e 2. O réu for revel, ocorreu o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Duas são as hipóteses, portanto, de acordo com a lei, do julgamento antecipado da lide. O que seria isso? Primeiro, que seria o julgamento antecipado da lide. O julgamento antecipado da lide é quando o juiz ele antecipa a análise do mérito, quando ele julga o mérito do litígio antes da fase que seria a princípio adequada. A princípio como, Jânio? Para a gente compreender isso, a gente tem que lembrar, de forma resumida, do caminho de um processo de conhecimento. O processo inicia com a petição inicial, o réu ele é citado, intimado, para participar do processo e comparecer a uma audiência de conciliação e mediação. Feita a audiência, não houve acordo, 15 dias para o réu apresentar sua resposta. Apresentada a resposta, dependendo das matérias arguídas, 15 dias para o autor fazer sua réplica. Após a réplica do autor, o juiz faz o saneamento do processo e passa-se à próxima fase, que é a produção de provas, a instrução.
produção de outras provas que não sejam as documentais, porque as documentais devem vir na petição inicial e na resposta do réu na contestação. Realizada a produção de provas e, se for necessária, a produção de provas orais, como testemunhas, depoimento de perito, o depoimento pessoais das partes, há uma audiência quando essa necessidade, e após essa audiência, as alegações finais orais ou memoriais escritos do autor e do réu para concluir a fase, né, de argumentações do processo. Por fim, o juiz emite sua sentença no prazo legal de até 30 dias, claro, sabendo que há possibilidade de ampliação do prazo de modo justificado. Esse é o caminho natural de um processo. Porém, quando o réu faz a sua defesa, o autor replica, e quando não há necessidade de colheita de outras provas, a não ser as documentais que já estão no processo, por exemplo, na hipótese do inciso 1º, o juiz ele já vai passar a fase de julgamento do processo. Então a gente fala em fase postuladora, saneadora, instrutória e decisória do processo. O juiz pula essa fase de instrução. Ele sai direto da fase postulatória e saneadora e já parte para a decisão. Então, ele corta essa etapa da instrução porque não houve necessidade. Se diz, né, essa é a primeira hipótese de julgamento antecipado da lide. Segunda situação, quando o réu é revel. O réu citado, após a audiência, ele não apresenta sua resposta, disse que o réu está revel. O artigo 344 fala das hipóteses em que não se aplica o efeito da revelia, que é, né, a confissão ficta. Então, via de regra, o réu revel ele se torna confesso, é como se ele estivesse confessando de forma ficta a existência dos fatos alegados pelo autor e o direito do autor. Então, o réu sendo revel, o juiz já passa ao julgamento do processo, da mesma forma. Então, não vai ter não teve resposta do réu, não vai haver necessidade de réplica, muito menos de saneamento, não vai haver necessidade de uma instrução, se não foi requerida a produção de provas pelo réu, revel. E, enfim, ele antecipa a fase que só viria com a sentença. Isso é uma outra forma de julgamento antecipado da lide. Todas essas formas de julgamento antecipado da lide decidem o mérito propriamente dito. Já são decisões definitivas porque vão avaliar o mérito. Já no caso de tutela de evidência, nas hipóteses de tutela de evidência, não há um julgamento do mérito. O que acontece é uma mera antecipação dos efeitos que o autor só conseguiria, né, dos efeitos do mérito da sentença, que o autor só conseguiria ao final do processo. Então, ele se enquadra em alguma das hipóteses previstas no artigo 311 do CPC e, por se encaixar em alguma daquelas hipóteses e trazendo uma robusta prova em seu favor, ele pode antecipar os efeitos que ele só receberia ao final. Essa é a situação da tutela de evidência, que por isso essa tutela de evidência ela não é um julgamento antecipado, por não ser definitiva, e sim é uma tutela meramente provisória. Sobre as hipóteses de cabimento da tutela de evidência. Vamos ler aqui o artigo 311, que estabelece as hipóteses nos seus incisos, dizendo o seguinte: a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado ou do processo, quando 1. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Imagine aqui duas situações, uma específica do réu e uma de ambas as partes. Imagine aquela defesa completamente desligada da realidade dos fatos. Uma defesa que traz teses juridicamente superadas há muito tempo. Uma vez eu me deparei com uma contestação, eu na qualidade de advogado autor, me deparei com uma contestação que passava laudas e laudas e laudas discutindo sobre a impossibilidade de responsabilizar civilmente a empresa por incluir o nome do cliente no cadastro de inadimplentes. Só que um detalhe, a discussão não era sobre inclusão de nome no SPC. A discussão, na realidade, era sobre cobertura de um seguro, uma discussão sobre cobertura dos seguros que a seguradora não estava querendo cobrir um sinistro que fazia parte da contratação do meu cliente. Então, imagine falando de inclusão em cadastro de inadimplentes quando não tinha nada a ver com a discussão do processo, né? Isso ganhando 5, 10 laudas a mais naquele processo.
Isso é uma defesa que é considerada defesa abusiva. O réu está utilizando a prerrogativa de se defender para trazer questionamentos que não são pertinentes ao processo, trazer teses que não têm mais respaldo jurídico, teses superadas há muito tempo, só para criar volume, para dificultar o contraditório por parte do autor. Isso é uma defesa que pode ser considerada abusiva. Manifesto propósito protelatório da parte. Isso, na realidade, tanto pode ser praticado pelo autor como pelo réu. Imagine a parte que maneja embargos de declaração contra uma decisão que não há dúvidas, uma decisão claríssima, apenas para ganhar prazo, né? Além de ter impacto lá em relação aos recursos, né? Ainda pode ser alvo de uma tutela provisória de evidência. E imagine uma parte fazendo carga dos autos, quando os autos eram físicos, né? Enfim, hoje em dia, na maioria dos locais, os autos são digitais, isso não acontece, mas imagine em períodos ou em locais que os processos são físicos e a parte fazendo carga e se excedendo ao extremo na entrega do processo, né? Eu já vi situações também na minha prática, quando os processos eram físicos, de escritórios que pegavam processos e de repente passando 1 mês, 2 meses, 3 meses para devolver. Então, imaginem situações como essas, que configuram ilícitos no processo, mas aqui na tutela da evidência já se configura como motivo para a concessão da tutela de evidência em favor da outra parte. Segundo, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Imagine aquelas ações que ficaram extremamente populares nos últimos anos de revisão do FGTS, né? Construiu-se uma tese que no período do plano Collor, do plano econômico do governo Collor, o FGTS não foi devidamente corrigido pelo poder público e por isso as pessoas teriam sido prejudicadas, quem trabalhou, quem teve o FGTS nessa época. Então diversas pessoas começaram a entrar com ações em relação a essa situação e devido ao volume de ações no Brasil inteiro, houve, né, a provocação do incidente de resolução de demandas repetitivas junto ao STJ. Imagine que o STJ decidiu favorável a essas pessoas, decidiu favorável a essa tese de correção desses valores aí do FGTS. Imagine agora que uma pessoa ingressa com essa ação para requerer essa correção do FGTS. A prova unicamente é documental, no extrato do FGTS colhido durante o período. Isso é a prova. Basta a prova documental. Imagine que já existe esse posicionamento da jurisprudência em súmula vinculante ou em julgamento de casos repetitivos, no incidente de resolução de demandas repetitivas, e que, né, de fato, já é um indicativo da jurisprudência de resolução daquele problema. Neste caso, o juiz já pode, se houver requerimento da parte interessada, do autor, ele já pode conceder essa tutela de evidência. O autor já vai usufruir do que ele só receberia ao final, ele já vai receber o que só receberia ao final em virtude da tutela de evidência. Quer dizer que o processo acabou? Não, claro que não, porque o processo tem que continuar. Tem que ser dado, tem que se citar o réu, tem que ser dado o contraditório, o réu pode trazer inúmeras discussões, até validade documental, enfim, pode trazer discussões, ainda tem como exercer o seu contraditório. A questão é que desde o início, aquela tutela já vai ser provisoriamente assegurada para o autor. E o processo vai prosseguir para saber se ao final aquela tutela provisória ela vai ser confirmada ou não. Terceira situação. Se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do bem, do objeto custodiado, sob combinação de multa. Para a gente entender esse inciso terceiro, 2 pontos aqui merecem destaque. Primeiro, o que é contrato de depósito, e segundo, o que é pedido rei persecutório. Contrato de depósito é o contrato, né, regulamentado no Código Civil, em que uma pessoa chamada depositante cede a detenção de um bem, passa a detenção de um bem seu, um objeto, para o depositário, outra pessoa, né? O depositário. O depositário ele recebe e ele deve guardar com toda cautela, com todo cuidado, aquele bem cedido, aquele bem entregue pelo depositante. No final do acordado, o depositário deve devolver ao depositante aquele bem. E se foi ajustado, pode haver uma remuneração. Pode ser gratuito ou pode ser remunerado. É aquele contrato que você faz quando deixa o seu
carro, sua motocicleta num estacionamento aqui da faculdade ou no estacionamento de um shopping. É quando vocês deixam mochilas no guarda-volumes da biblioteca, enfim, esse é o contrato. A lei diz que, eventualmente, havendo um descumprimento desse contrato, o depositante quer reaver o seu bem. Pede o seu bem ao depositário e o depositário se nega. O que é que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação rei persecutória. Rei persecutório significa rei, coisa, persecutório, perseguir. Vem daquele direito de reaver, né? O direito do proprietário reaver. Então, você entra com uma ação rei persecutória, uma ação para reaver o seu bem. E se você tiver a prova escrita, documental, desse contrato de depósito, você tem direito a solicitar a tutela provisória de evidência de forma liminar já no início do processo. Essa é a ideia do pedido rei persecutório no contrato de depósito que enseja essa tutela provisória de evidência. A quarta perspectiva, a quarta situação, estabelece quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Uma petição inicial robusta, uma petição inicial cheia de provas documentais, e o réu, em sua defesa, não traz elementos que tragam pelo menos uma contestação mais contundente daquele direito do autor. O réu se defende, tudo bem, mas ele não traz provas, indícios de que pode ser que o autor não tenha razão. Quando isso acontece, também abre-se a oportunidade para o autor requerer a tutela de evidência em seu favor. Detalhe aqui imprescindível, importantíssimo. A tutela de evidência, ao contrário da tutela de urgência, ela jamais pode ser concedida de ofício pelo juiz. Lá na tutela de urgência, a concessão de ofício ela era justificável em situações extraordinárias, em situações de extremo risco e em virtude do poder geral de cautela do juiz. Vocês lembram disso? Mas aqui a gente não está falando de risco, a gente não está falando de urgência, a gente está falando de interesse. Então, a tutela de evidência ela tem que ser requerida especificamente pela parte a que faz jus. Se a parte não requer, ela não vai ter acesso a essa tutela de evidência de ofício pelo juiz. Ok? Prosseguindo. Sobre a oportunidade ou o momento da requisição da tutela provisória de evidência. A tutela de evidência, né? Em relação, quando é que ela é concedida ou requerida em relação ao mérito que vai ser discutido? De forma antecedente, de forma cumulativa ou de forma incidental? Essa discussão ela tem íntima ligação com a discussão abaixo sobre a possibilidade de liminar que a lei diz que é possível nas hipóteses dos incisos 2 e 3. Para a gente compreender essa discussão sobre a oportunidade e essa questão da liminar, vou voltar um pouco o slide para a gente reler o artigo 311 e ir fazendo essa reflexão em cada um dos incisos. O inciso 1º, assim como o inciso 4º, são hipóteses de tutelas provisórias de evidências concedidas de forma incidental no processo. Vejamos por quê. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, inciso 1º. Inciso 4º. A petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Nessas duas hipóteses, a gente percebe que o processo já existe. E em decorrência de algum evento que acontece dentro do processo, a outra parte ela tem direito a pedir a tutela de evidência. No primeiro, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa do réu. O autor entrou com ação, o réu se defendeu e o autor, em virtude da defesa abusiva, pede a tutela de evidência. Ou seja, ao longo do processo surge um fato e esse fato justifica a tutela de evidência. Da mesma forma, no inciso 1º, quando diz ficar caracterizado o manifesto propósito protelatório da parte. Exato. Uma das partes tem o intuito de atrasar o processo, maneja um recurso descabido, faz uma postulação despropositada, e aí você percebe que há uma tentativa de adiar, de atrasar o processo. Isso com o processo correndo. Inciso 4, da mesma forma. A petição inicial ela foi instruída com prova documental, o réu se defendeu, mas não trouxe indícios contrários, e aí o autor, na sua réplica, solicita a tutela provisória de evidência. Então, são duas hipóteses de tutela de evidência em caráter
incidental, ou seja, no decorrer do processo que surge a causa e é solicitada. As hipóteses dos incisos 2 e 3 configuram hipóteses de tutelas de evidência requeridas em caráter cumulativo, ou seja, na petição inicial em que vai discutir um mérito. Inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente ou houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ou seja, na sua petição inicial que vai discutir um mérito, você já faz o pedido de tutela de evidência, trazendo, se fundamentando nas provas documentais e naquela decisão com reconhecimento jurisprudencial. Da mesma forma, o inciso 3, quando fala: se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Então, se você vai entrar com a ação já com a prova escrita documental do contrato de depósito, o seu pedido é para reaver a coisa, então ali você já pode, em sua própria petição inicial, solicitar a tutela de evidência. Por isso que o parágrafo único desse artigo ele diz que nas hipóteses dos incisos 2 e 3, ou seja, quando você faz o pedido da tutela de evidência na própria petição inicial, você já pode, nessa mesma petição, solicitar que seja concedido de forma liminar. Essa é a ideia. Adiantando, gente, e para finalizar, vamos falar um pouco da natureza da tutela provisória de evidência. O que a gente quer discutir aqui, quando fala de natureza da tutela de evidência, é se, dentro do seu contexto, a tutela de evidência ela tem natureza cautelar ou natureza antecipada. Isso, claro, a gente não está falando da questão da urgência, a gente só está falando dentro de sua estrutura, caracterizada pela plausibilidade do direito apenas, sem necessidade de uma urgência. Ela se assemelha à tutela antecipada ou tutela cautelar. Via de regra, a tutela de evidência ela é uma tutela de natureza antecipada, porque o que o autor quer ali, que a parte quer, é antecipar o que ela só conseguiria ao final do processo com a concessão através do mérito, da tutela através da sentença. Então ela quer provisoriamente aquilo que ela só iria receber no final. Antecipa os efeitos da possível decisão final de mérito. Porém, há alguns exemplos na legislação de tutelas de evidência de natureza cautelar. E um exemplo que eu trago para vocês é do artigo 830 do CPC. O que é que trata o artigo 830? Trata do procedimento de citação a ser feita pelo oficial de justiça. A citação a ser feita pelo oficial de justiça. O oficial de justiça de posse do mandado, após o juiz determinar a citação, deve procurar o réu, o executado, para realizar a citação. Se o réu não for encontrado, independentemente de perigo, independentemente dele estar em situação de tentar se esconder, se ocultar, independentemente de qualquer discussão, a lei no artigo 830 determina que imediatamente o oficial tem que fazer o arresto de bens. O que é o arresto de bens? É uma espécie de pré-penhora, Uma espécie de pré-penhora. Como assim? Chegou lá, não encontrou o réu, no executado? Não. O executado deixou bens? Deixou. Esse bem sai da posse do executado, fica à disposição da justiça. O executado, porém, ainda fica na obrigação de ser citado. Quando ele é citado, ele tem, por exemplo, se for uma obrigação de pagar a quantia, 3 dias para realizar o pagamento. Não realizou o pagamento em 3 dias? Não. Aquele bem que está arrestado, ele se converte em bem penhorado. Para ir a expropriação, para ir a venda, enfim, um leilão, a venda pública, enfim, para que aquilo se transforme em dinheiro e pague ao credor. Isso foi uma antecipação dos efeitos da tutela, ou seja, naquele início do processo, quando o bem foi arrestado, o exequente, o autor, ele já se satisfez no crédito? Não, claro que não. A única coisa que aconteceu foi que o arresto ele garantiu que no futuro, se houver a necessidade da expropriação de bens, da penhora, etc., já temos um bem reservado para aquilo. Então, apesar de não ter urgência, porque é uma tutela de evidência, de fato, e não precisa de urgência, essa situação ela não antecipa os efeitos finais que a parte deseja, que o autor deseja. O autor deseja o dinheiro dele, o crédito. Aquele arresto do bem não antecipou o dinheiro, não pagou a ele antecipadamente. Aquela apreensão do bem, aquele arresto apenas garantiu que no futuro tivesse bem disponível para fazer o arresto. Por isso, essa natureza cautelar dessa tutela de evidência. Mas, via de regra, a tutela de evidência tem sim natureza antecipada.
Com isso, gente, a gente encerra a tutela de evidência, a gente encerra a discussão dos procedimentos das tutelas provisórias, de uma maneira geral. Tem uma discussão a ser feita também pela leitura e resolução de atividades sobre as cautelares específicas, ainda para fechar esse tema, né, tutelas de urgência. Sugiro que todos assistam ao vídeo, leiam o material solicitado, façam as atividades indicadas também, para que vocês possam passar por essa etapa, né, de suspensão das atividades presenciais sem prejuízos acadêmicos. O fórum também está disponível aqui na plataforma EAD, um fórum para tirar dúvidas, né? Eu estarei disponível para responder as dúvidas que forem surgindo, assim como, né, os demais mecanismos aí de contato, por e-mail, por WhatsApp, estou à disposição também para tirar as dúvidas para a gente evitar, né, danos ao aprendizado nessa etapa, ok? Então é isso, gente, um abraço e bons estudos. Até logo!